Olá, eu sou o professor Luciano Giampietri e na aula de hoje de análise de redes sociais nós vamos falar sobre justiça no aprendizado de máquina, né? Esse problema não é específico ou exclusivo da análise de redes sociais, mas nas soluções dos nossos problemas de análise de redes sociais também vale bastante a pena a gente discutir a justiça dos nossos algoritmos. O que é justiça algorítmica? Ela tipicamente se refere à tentativa de corrigir o viés algorítmico em processos de decisão automatizados. E a gente falou bastante, do uso de classificadores ou regressores para resolver alguns problemas. Então, são gerados modelos para tentar resolver algum problema, mas muitas vezes esses modelos têm viés. Então, a ideia da justiça algorítmica é tentar reduzir ou corrigir esse viés. Não existe uma definição objetiva e compartilhada por toda a comunidade da computação sobre o que seria um algoritmo ético, justo e imparcial. Então, a gente vai tentar falar um pouquinho sobre isso, apesar de não existir uma definição única que a gente possa estar usando. E por que é tão desafiador montar aí, uma definição para isso? Por quê? Alguém pode dizer que um classificador mais justo é aquele que possui maior acurácia, uma medida de desempenho. Quanto mais aquele classificador está acertando, alguém pode dizer que isso é mais justo. Quanto mais ele acerta, mais justo, menor a chance de ele cometer alguma injustiça. Por outro lado, alguém pode dizer que um classificador mais justo é aquele que a distribuição das classes no conjunto de teste é mais semelhante com a distribuição do conjunto de treinamento, porque se o algoritmo tem uma acurácia grande, mas ele desfavorece, por exemplo, a classe minoritária, talvez ele não seja muito justo. Então, uma outra forma de ver isso é em relação à distribuição das classes durante a classificação. Por outro lado, alguém pode dizer ainda que o algoritmo mais justo é aquele que não usa nenhum atributo sensível em seu modelo. Porque classificar de acordo com o modelo, criar o seu modelo de acordo com atributos sensíveis pode ser considerado um problema, pode ser considerado justamente o uso já da discriminação no próprio modelo. Em termos de atributos, a gente acabou de falar de atributos sensíveis, algumas pessoas vão dizer que o melhor algoritmo, o mais justo, é o que usa a maior quantidade de atributos. Quanto mais informação tiver, melhor, porque daí o algoritmo vai aprender, o modelo vai aprender com todos os dados da forma que os dados são. Por outro lado, algumas pessoas vão dizer que os modelos não deveriam usar sexo, etnia, orientação sexual, deficiência, eventualmente o endereço, o sobrenome, tudo isso pode ser usado de forma discriminatória. Porém, mesmo se você concordar que tem atributos que a princípio não deveriam ser usados, para alguns algoritmos esses atributos podem ser muito importantes. Por exemplo, no algoritmo de auxílio ao diagnóstico médico, provavelmente você precisa saber do sexo da pessoa, talvez da etnia e outras informações sensíveis. Sem essas informações, pode ser que o algoritmo perca a precisão. Algumas dessas informações podem ser realmente muito importantes para a tomada de decisão do algoritmo. Então, um ponto principal aqui é que o que é justo e o que pode ou não ser usado provavelmente tem que ser olhado com muito cuidado e dentro do contexto no qual o algoritmo está sendo aplicado. Além disso, existe uma questão fundamental ao tentarmos projetar algoritmos mais justos, de que existem diferentes mundos nos quais a gente vai estar trabalhando com o nosso algoritmo, no qual ele vai poder estar aprendendo coisas. Quando a gente pensa nos dados e no mundo e na solução do problema que a gente quer, existem pelo menos 3 mundos diferentes. Que mundos são esses? Um é o mundo de acordo com os dados, que é aquele conjunto de dados que você tem, ele te dá uma visão do mundo, é um recorte do mundo, que inclusive pode ter erros nos próprios dados, mas mesmo se não tiver, é só um recorte, não é o mundo inteiro, o que é a informação que está contida naqueles dados. A segunda coisa, o segundo mundo, é o mundo como ele é. De fato, é o mundo como ele é. Se a gente pudesse ter dados do mundo inteiro, seriam aqueles dados que a gente teria de tudo que acontece com todo mundo. Mas tem uma terceira coisa que também é muito importante, um terceiro mundo, que é o mundo como ele deveria ou poderia ser. Então, a gente tem esses 3 mundos, o que os nossos dados representam, que é um recorte pequeno do mundo como ele é, e que podem, inclusive, ter dados errados aí. Tem um mundo como ele é, e tem um mundo como a gente gostaria, ou como a gente acredita que ele deveria ser. Geralmente, os algoritmos vão estar tratando única e exclusivamente o mundo do ponto de vista dos dados. Por quê? Porque é aquilo que é entregue ao algoritmo, Ele só tem os dados ali, um subconjunto dos dados para fazer algo. E além disso, então isso já é uma limitação, e além disso, os modelos que são
produzidos, eles são tipicamente otimizados de acordo com alguma medida específica de desempenho, por exemplo, acurácia ou precisão, e que não necessariamente essa medida ela é a melhor para tornar o algoritmo mais justo. Então, esse processo, né, a gente só está trabalhando com o subconjunto dos dados do mundo real. Está otimizando o nosso modelo, nosso algoritmo, de acordo com uma métrica específica. Isso, muitas vezes, vai gerar, vai inserir novos vieses. E que vieses existem, né? O nosso algoritmo ele pode estar sendo aí discriminatório ou apresentar algum tipo de problema. Por quê? Né? De onde que vem esses problemas? Suresh e Gutag, em 2021, publicaram um artigo listando 7 fontes que chamaram de fontes de danos, né? De onde que pode vir os problemas. Eu vou listar 7, depois eu detalho cada uma delas, né? Que é o viés histórico, de representação, de medição, de agregação, de aprendizado, de avaliação e de implantação. Vou falar de cada um deles. O viés histórico ele surge quando o mundo como ele é ou como ele foi leva a um modelo que produz resultados prejudiciais. Né? Tal sistema, mesmo que reflita o mundo com precisão, né? Você pode criar um sistema que reflita de fato o que o mundo fazia, muitas vezes vai causar dano a alguma população. Por quê? Porque o mundo é ou foi preconceituoso, por exemplo, e daí o seu algoritmo vai acabar representando isso, né? Então, só um exemplo, né? Pesquisas recentes mostraram que embeddings de palavras que são aprendidos a partir de grandes corpora de texto refletem preconceitos humanos. Então, né, se você pegar grandes volumes de texto e pedir, né, justamente para um algoritmo entender o significado das palavras, ele vai, se existe preconceito, né, se você está, por exemplo, pegando esses dados de uma rede social e se existe preconceito nas conversas nessa rede social, o algoritmo vai aprender isso. Então, um exemplo aqui é que alguns desses algoritmos, né, que criaram vetores para representar as palavras, eles aproximaram algumas etnias a palavras de baixo calão. Então, eles aprenderam, entre aspas, que são coisas relacionadas, bem como aprenderam que algumas profissões são femininas. Então, de certa forma, uma parte do aprendizado do algoritmo ensinou ele a ser racista e a uma outra parte dele ensinou ele a ser machista. Né? Então, por quê? Porque o conjunto de dados que veio diretamente do mundo tinha esses preconceitos dentro dele. Viés da representação, né? A amostra de desenvolvimento, né, o conjunto de dados, por exemplo, passado para o algoritmo, ela subrepresenta alguma parte da população e não consegue generalizar bem para uma outra parte. Né? Então, a gente pode ter 3 origens para esse problema, né, que justamente tem partes da população que estão subrepresentadas nos nossos dados. Quais podem ser as origens desse problema? Né? Um deles é justamente a seleção da população-alvo não refletir a população de uso. Né? Você tem um conjunto de dados que, de fato, não é compatível com a população que vai ser usada. Por exemplo, você pegou dados... a gente está treinando um algoritmo com um conjunto pronto de dados que eu peguei lá da Noruega e estou aplicando para pessoas no Brasil. Potencialmente pode haver problemas que essas populações podem ser diferentes. A outra forma de problema aí é relacionada à seleção da sua população com ter grupos subrepresentados. Né? Eu estou, por exemplo, querendo fazer um sistema para trabalhar no Brasil inteiro e eu só coletei dados na região sul do Brasil. Potencialmente eu não estou representando todo mundo. E a outra é o método de amostragem, ele ser limitado ou irregular. Né? Eu, por exemplo, só vou pegar dados sobre mobilidade na cidade de São Paulo, eu só vou pegar dados num semáforo. Então, eu vou pegar muito mais gente que está andando de carro, eventualmente de metrô, de ônibus ou aplicativo, e não vou estar pegando as informações de quem anda de metrô, que aqui na cidade é uma população bastante relevante, né? Uma quantidade de gente bastante grande. Então, se o meu método de obter dados ele for limitado ou irregular, eu também não consigo representar toda a população. E aqui alguns exemplos reais, né? Vou mostrar exemplos reais em amarelo ao longo dos slides. Né? Um exemplo é um classificador para reconhecimento facial que foi treinado apenas com imagens de pessoas brancas e ele passou por benchmarks que também, né, tinham
muita imagem de pessoas brancas, ele tem um desempenho muito inferior no reconhecimento de outras pessoas, né, de pessoas que não sejam brancas. Isso já aconteceu num caso real. Tem o viés de medição, que é aquele viés que ocorre quando você, ao escolher um método para coletar ou computar os atributos e rótulos, você tem algum problema aí. Tem 3 formas de problemas também, né? Um é o proxy, que é a simplificação exagerada de algo mais complexo. Por exemplo, eu estou querendo fazer um sistema para detectar se um aluno ele tem bastante chance de ser bem-sucedido na faculdade ou não, e eu faço isso simplesmente com a previsão da média ponderada dele, que não é o único indício do quão bem ele vai estar ali na universidade ou não. Então, você cria, nesse exemplo, um rótulo que de maneira que não corresponde a, de fato, o que você queria saber, que era o sucesso dele dentro da universidade. Outro exemplo é o método da medição varia entre os grupos. Então, por exemplo, eu estou querendo verificar aí quantas pessoas estão ou não com Covid, mas aqui eu estou aplicando isso em vários países, e daí num dado país essa verificação é feita com exame de sangue, e daí no outro país é feita simplesmente com o médico olhando para a pessoa, perguntando como ela está se sentindo, né? Então, são métodos diferentes, então, potencialmente, os resultados serão diferentes. Então, a medição aí vai trazer um problema. E outra é a precisão da medição, que varia entre grupos também. Então, por exemplo, você está usando o mesmo método em relação ao como a pessoa se sente, por exemplo, em relação à dor, né, causada por uma doença, né? Pega pessoas, por exemplo, com Covid e pergunta qual é a intensidade de dor que elas estão sentindo, mas os grupos, né, é sabido que diferentes grupos, tanto étnicos como também de acordo com o sexo, eles têm uma sensação de dor diferente. Então, as pessoas vão apresentar valores diferentes, que se você depois jogar como se fossem o mesmo valor, né, as intensidades passadas por diferentes pessoas, se elas forem iguais, daí você vai poder estar trazendo um viés de medição. Então, né, 3 exemplos aqui, já tem alguns a ver com o que eu já falei, né, de aceita-se um aluno pela média ponderada estimada dele, como se isso fosse motivo de garantia de sucesso dele na universidade. Avalia-se programadores pela média de erros, medida de forma diferente, né, isso aqui é a medição diferente. Então, né, se você tenta justamente montar um conjunto de dados que a avaliação do quão bom o programador é com base nos erros, e o que são erros, aí você mede de um jeito para um grupo e de outro jeito para outro, isso causa um viés. E um diagnóstico é baseado na sensação de dor do paciente, e né, já tem vários estudos que mostram que essa sensação varia de acordo com gênero e etnia, então não é um bom método também. Viés da agregação é aquele que surge quando um modelo, você tenta criar um único modelo, que a gente chama de modelo one size fits all, só que tem muitos grupos subjacentes no seu conjunto de dados, ou você vai aplicar, né, aquele modelo a muitos grupos subjacentes, e daí pode ser que seja até impossível que um único modelo seja bom o bastante para classificar corretamente, né, avaliar corretamente as pessoas de todos esses grupos. Então, o viés de agregação pode levar a um modelo que não é ideal, inclusive para nenhum grupo, ou que seja adequado só para uma população específica, tipicamente a população majoritária daquele conjunto de dados, né? Então, em particular, se houver, né, algum problema de viés de representação, que é o que a gente já falou anteriormente, pode ser que, de fato, aquele modelo só sirva bem para aquele grupo, ou o fato de você tentar fazer um modelo para vários grupos da população pode não ficar bom para nenhum deles também. E aqui só um exemplo ligado aí à análise de sentimentos em redes sociais, né? Se você considera que todo mundo está falando exatamente a mesma língua, né? Mesmo que a gente esteja falando do mesmo idioma, mas que todo mundo fala exatamente igual, gírias ou emojis têm significados diferentes em diferentes grupos. Então, se o modelo tenta aprender algo de uma única forma para fazer uma análise de sentimentos, pode ser que uma gíria para um grupo tem uma conotação de piada, para outro pode ter uma conotação sexual e assim por diante, assim como, né, algumas palavras podem ter diferentes significados, né? Uma palavra que pode estar ligada, por exemplo, à agressão, né, em um grupo, pode ser só parte de uma letra de um rap muito famoso
numa dada localidade e as pessoas usarem muito essa expressão, uma expressão ou que contém essa palavra, por estarem citando esse rapper, né? E daí justamente você pode estar achando que aquele grupo está, por exemplo, proliferando discurso de ódio, quando na verdade eles só estão exaltando um artista local. Existe também o viés de aprendizado, né, que é o processo que acontece durante a criação do modelo, e ele ocorre justamente quando você está treinando nesse modelo e esse treinamento amplifica as disparidades aí, que existem no conjunto de dados. Por exemplo, ao se priorizar a acurácia, você pode levar a uma diminuição da revocação da classe minoritária. Então, né, em particular, se o conjunto de dados for desbalanceado, tem bastante chance disso acontecer, né? Você tem que tomar cuidado para que isso não aconteça. Então, ao se escolher, por exemplo, e aqui, né, dando um exemplo ainda mais específico, né, ao se escolher uma árvore de decisão de menor tamanho, né, para você criar um modelo que é mais explicável ou inteligível, né, quando a gente pensa em inteligência artificial explicável, há mais chance do modelo focar nas características discriminantes mais frequentes, por exemplo, da classe majoritária. Então, né, às vezes você tenta fazer um modelo que é mais fácil de explicar, mas esse modelo acaba tendo maior viés aí em relação ao conjunto de dados. Outro viés é da avaliação, que ocorre quando os dados de referência, né, tipicamente os benchmarks ou o conjunto de testes, eles não representam a população na qual você vai aplicar seus dados, né? Então, você acaba, né, avaliando o seu modelo, né, e, obviamente, tentando otimizar ele em relação a esse conjunto de dados, a esse benchmark, e, eventualmente, ele vai ter um overfitting para casar o melhor possível, e justamente esse excesso de casamento, né, esse excesso da configuração excessivamente focada nesse dado pode não representar o dado real, e, em particular, se você já tiver outros problemas, né? Pode ser que o seu benchmark tenha algum tipo de viés, que pode ser viés histórico, de representação ou de medição. Então, daí, na verdade, você está forçando o seu algoritmo a se adequar ao viés, né? Então, você vai estar reproduzindo esse viés. Então, só um exemplo também já citado na literatura como um problema, relatou-se, né, o desempenho bastante inferior de uma ferramenta comercial de análise facial em imagens de mulheres de pele escura, né? Então, nesse caso em particular, o benchmark tinha muito mais mulheres de pele clara e mesmo assim tinha menos mulheres do que homens. Então, a quantidade de mulheres de pele escura era muito menor, e daí o algoritmo realmente ele aprendeu a se dar bem, né, a fazer o seu trabalho corretamente para o grande volume, né, para o conjunto majoritário de dados que tinha no benchmark. E daí, quando ele foi aplicado em situações reais em que tinham mulheres de pele escura, ele perdia bastante o desempenho. Existe o último viés aqui, né, o de implantação, que é aquele quando você justamente vai lá e de fato aplica o seu modelo. E o grande problema aqui costuma ser de você ter criado um modelo que serve para resolver um problema específico ou para auxiliar num problema específico e aplicar ele para ser usado em algo muito maior, muito mais complexo, né? Então, ele acontece quando um sistema é construído e avaliado como se fosse totalmente autônomo, né, para resolver um problema tipicamente específico, enquanto na realidade ele está operando em um sistema sociotécnico complexo, moderado por estruturas institucionais e tomadores de decisão humanos, e daí, né, então, ao invés de ele ser usado como parte de algo para ajudar, a pessoa acaba implantando ele como algo autônomo e certo. Então, ao invés de ele ser algo que te dá evidências para o ser humano tomar a decisão, invertido, e o ser humano assume que o algoritmo está fazendo é certo e usa a resposta dele como resposta final e definitiva. Por exemplo, o uso de reconhecimento facial, que em alguns casos foi planejado para ajudar a identificação de potenciais foragidos, e começou a ser usado como única ferramenta para prisão, né? Se bateu ali o reconhecimento facial, já prendiam a pessoa sem ter nenhuma outra evidência digital, etc., que de fato era aquela pessoa que estava foragida. E daí, quando a gente junta esses modelos com todos os vieses que a gente comentou anteriormente, tem uma chance grande, né, de que justamente alguns grupos minoritários serem ainda mais prejudicados por causa desse viés de implantação. Aqui estão as referências. Agradeço a todos que assistiram. Nos vemos nas próximas aulas.